Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar início à nossa aula de hoje de ciências. Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós temos como tema percebendo os sons com o corpo e poluição sonora. Nós vamos iniciar a aula com a retomada do conteúdo, que é a correção das atividades da página 15, caderno de atividades, página 54, certo? Bom, começando aí a correção da apostila, nós temos o lápis na mão, primeira questão. Analise a seguinte ilustração que mostra como os ecos são utilizados em diferentes situações. Bom, lá em cima tem um quadrinho para a gente ler, certo? Então, vamos lá. Alguns navios produzem ondas sonoras que se espalham na água. Ao atingir o fundo do oceano, elas são refletidas e voltam para o navio. Isso é o eco. Analisando essas ondas, é possível saber, por exemplo, a profundidade do oceano e se existem navios afundados na região. Agora, vamos para a letra A. Na letra A, diz o seguinte: na ilustração, pinte de amarelo as ondas sonoras emitidas e de vermelho as ondas sonoras refletidas. Bom, gente, aqui não tinha como eu deixar colorido para que vocês vissem direitinho, mas vamos prestar atenção. Ele quer que vocês pintem de vermelho e de amarelo. Vermelho as ondas, então vocês vão pintar as que vão saindo, tanto da boquinha dos peixinhos aí, certo? Como do som da boquinha dos peixinhos pequeno e do maior. E a refletida é a que está voltando, tá certo? Então, de amarelo vocês vão pintar as ondas sonoras, que está saindo da boca. E de vermelho, as que está sendo refletida, ou seja, que está batendo e voltando. Tá bom? Na letra B, diz assim: com qual finalidade os ecos estão sendo usados em cada situação? Qual é a finalidade? Então, o golfinho usa o eco para encontrar alimento. Já o navio usa o seu eco para mapear o oceano, evitando que colida com uma ilha, por exemplo. Certo? Dando continuidade, nós vamos ter aí a segunda questão, onde diz: leia o que Joaquim, Laura e Beatriz disseram. Em seguida, associe as falas das crianças à característica do som a que se referem. Então, vamos lá. Primeiro, aí Joaquim, ele diz: pernilongos produzem sons muito agudos. Então, nós vamos ligar o que ele está dizendo, se é sons muito agudos. Ele está se referindo a quê? Então, ele está se referindo ao tom, tá certo? O tom da fala. A segunda, Laura, ela diz: fale baixo, não grite. Então, ela está se referindo ao quê? Ao timbre ou à intensidade? Então, gente, a intensidade, que tem a ver com o volume, com a altura. Fale baixo, não grite. É isso? Então, a intensidade, a altura da sua voz, tá bom? A terceira, aí, Beatriz, ela diz: o piano tem um som muito bonito. Então, nós temos aí apenas um timbre que está faltando, Então, o piano tem um som muito bonito. Então, está falando do som do piano, tá certo? Da maneira que o som é transmitido, certo? Então, é o timbre. Dando continuidade, nós temos aí a terceira questão. Na terceira questão, já não era uma atividade, era um jogo, uma atividade diferente, era um jogo.
Então, dizia o seguinte: vamos identificar as características dos sons. Destaque as cartas do jogo dos sons disponível no material de apoio e siga as orientações do professor. Ele vai explicar as regras do jogo da memória para você. Bom, esse jogo é simples, né? Jogo da memória. Eu acho que todos vocês já jogaram o jogo da memória. Então, vocês iriam colocar as cartinhas viradas para baixo, né? E ia tentar depois adivinhar qual era o par da carta. Mesmo assim, eu vou ler a instrução para vocês. Caso vocês não tenham jogado, eu vou dar a instrução para vocês, tá certo? Então, diz assim: na terceira atividade, propõe uma atividade lúdica, usando as cartas disponíveis no material de apoio. Elas podem ser usadas em um jogo individual, então você pode jogar sozinho, como um jogo da memória, em que os alunos precisam associar a imagem à descrição das características sonoras. Outra opção é que os alunos joguem em duplas. Então, você poderia jogar com o irmão, com sua mãe, com sua avó, é isso? Em que um aluno apresenta uma carta e o outro precisa indicar a carta que forma o par correto. Então, se vocês não brincaram, ainda dá tempo de vocês brincarem e se divertirem um pouquinho aí em casa, tá bom? Dando continuidade, nós vamos agora para a atividade do caderno de atividades, tá certo? A correção lá. Então, é a segunda questão, onde ele diz: observe a imagem e perceba que algumas crianças estão mergulhando e outras estão na superfície da água. Em seguida, assinale a afirmativa correta sobre a propagação do som no ar e na água. Então, vamos lá. Vamos analisar as três aí para ver qual dessas alternativas está correta, tá bom? Na letra A, diz assim: as crianças que estão mergulhando não escutam as vibrações do som. As que estão mergulhando, então elas estão imersas dentro da água. Será que elas estão escutando? Não, né, gente? Não dá para escutar. Na letra B, as crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som perfeitamente, como se estivesse fora da água. Não, né, gente? Elas não vão escutar perfeitamente como se estivesse fora da água. Letra C, as crianças que estão mergulhando escutam as vibrações do som, mas de forma distorcida. Então, essa daí é a resposta correta. Então, a resposta correta é a letra C. Por quê? Porque quando está imersa na água, né, não vai dar para escutar as vibrações do som perfeitamente. Não é isso? Dando continuidade. Na terceira questão, diz assim: você já percebeu que as vibrações que formam os sons fazem com que eles sejam diferentes uns dos outros? Os sons e suas características são estudados pela acústica. Letra A. Relacione as características do som ao seu respectivo significado. Então, nós temos letra A para intensidade, letra B para o tom e letra C para o timbre. Nós vamos ler as opções e vamos ver qual é a característica de cada um, certo? Se eu ler a característica da intensidade, eu vou colocar a letra A. Se for a característica do tom, letra B. E se for a do timbre, a letra C. Então, vamos lá. Na primeira opção tem aí: essa característica é usada para definir se um som é fraco ou forte. Então, nós temos aí a letra A, está falando sobre a intensidade do som, se é fraco ou se é forte. A outra alternativa diz assim: é a identidade do som e varia de acordo com o objeto ou a pessoa que o produz.
O tipo de material de que os objetos são feitos influencia no som que emitem. Então, nós temos aí o tom e o timbre. A opção correta é o quê? O timbre, certo? A última alternativa diz o seguinte: é a característica do som que possibilita classificá-lo considerando sua altura, ou seja, se é agudo ou grave. Então, aí nós já estamos falando do tom, se é agudo ou se é grave. É isso? Nós vimos a diferença de um tom agudo para um tom grave na aula anterior. O tom agudo, aquele que ele caracterizou como a voz de uma criança, não é isso? Das mulheres. E o tom grave do homem, não é isso? Nós vimos lá na apostila na aula anterior. Então, as alternativas vão ficar A, C e B. Espero que vocês tenham acertado aí. Na letra B, diz assim: agora, relacione as características do som aos exemplos mais adequados. Então, vamos lá. Mãe, por que o miado do gato é mais fino que o latido do cachorro? Então, está relacionada ao quê? A letra B, que vamos dar uma olhadinha o que é? O tom. Então, aqui nós vamos colocar a letra B, tá certo? Carol, sua voz é tão linda. Então, está se referindo a quê? Carol, sua voz é tão linda. Então, vamos lá. Nós vamos ver que está se referindo ao timbre. E a última, aqui, ó. Pai, aumenta o volume da televisão. Quando eu falo aumenta o volume da televisão, eu estou falando na intensidade. Intensidade, letra A. Então, vai ficar as alternativas B, C e A, certo? Bom, aqui nós encerramos a correção da atividade. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo, tá certo? A continuação do capítulo é a partir da página 17 e nós vamos também à página 18, certo? Concluindo aí o nosso capítulo. Bom, na página 17, né, começa falando para vocês, percebendo os sons com o corpo. Vamos lá? Podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita que, em bailes e festas, para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, as caixas de som sejam viradas para baixo, para que as vibrações se espalhem pelo chão. Assim, todos podem dançar ao ritmo da música. Então, gente, olha o que ele está falando aqui para vocês. Que nós podemos sentir as vibrações do som. As pessoas surdas, com certeza, é lógico, elas não escutam, não é isso? Mas se colocar a batida do instrumento que você está tocando, da caixa de som para baixo, ele vai sentir o quê? A vibração do som no chão. Então, ela vai conseguir dançar ao ritmo da música. Não é somente pelas orelhas que as vibrações do som podem ser percebidas. Todo o nosso corpo é capaz de sentir as vibrações sonoras. Os instrumentos que produzem uma vibração mais forte, como pandeiro, tambor, chocalho, bateria e triângulo, são mais fáceis de ser identificados. Se estamos próximos a uma orquestra, caixas de som ou instrumentos musicais, as vibrações chegam até o nosso corpo e, pela sequência sonora, podemos dançar. Então, tá aí mostrando para vocês na imagem, né? Produzindo o som na batida aí, parece um tambor. E uma criança, uma menina aí dançando, tá certo? As ondas aí refletindo, chegando até ela e ela dançando. As pessoas surdas
também tem uma forma própria de se comunicar, por meio de sinais. No Brasil, é utilizada a língua brasileira de sinais, que nós chamamos de Libras, que é a segunda língua oficial em nosso país e pode ser usada tanto pelos surdos quanto por pessoas que escutam. Outros países têm sua própria língua de sinais e uma mesma letra, objeto ou fenômeno podem ser indicados com um sinal diferente em cada país. Observe a diferença entre as letras do alfabeto em sinais utilizadas pela comunidade brasileira e britânica. Bom, gente, as pessoas surdas, né? Elas têm uma linguagem diferente, não é isso? E elas utilizam a língua brasileira de sinais, que é a Libras, certo? Infelizmente, aí mesmo está dizendo para vocês que é a nossa segunda língua, né? Que é para a gente aprender, mas muita gente ainda não sabe, né? Não tem a dificuldade ainda em saber que era para ser mais utilizado, para facilitar a comunicação com essas pessoas, na verdade? Era para ser mais usada. Então, nós temos aí o alfabeto em sinais no Brasil, certo? Todo o alfabeto da letra A, letra Z. E nós temos o alfabeto em sinais na Grã-Bretanha. Como ele diz para vocês, é diferente, não é isso? Então, tentem aí fazer o nome de vocês. Vamos aprender um pouquinho dessa língua, né? Que é a nossa segunda língua, né? E aí nós vamos estar ajudando também aos que não conseguem ouvir. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre poluição sonora. Será que os sons podem fazer mal à saúde? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que o som pode fazer mal à saúde? Eu falo em poluição. Poluição a gente já sabe que não é uma coisa boa. E aí? Vocês acham que pode trazer um mal para a nossa saúde, um som? Então, a resposta é sim. Ambientes barulhentos ou sons intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça. Além disso, sons muito intensos podem ferir estruturas internas da orelha, causando problemas de audição. Por isso, é importante evitar assistir à televisão ou ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que o som esteja com o volume muito alto, muito intenso. Então, cuidado, gente. Tem gente que usa o fone de ouvido muito alto, né? Então, cuidado aí que ele pode trazer um problema na orelha interna de vocês, tá certo? A estrutura da orelha interna. O som muito alto, muito intenso. Então, ó, pessoas que trabalham em locais barulhentos devem usar equipamentos para proteger as orelhas dos sons intensos. Nós estamos vendo aí na imagem, um homem aí, ele está utilizando o equipamento de proteção, certo? Nas orelhas, para evitar o barulho intenso, né? Bom, nós finalizamos aqui a aula de hoje. Antes de passar a agenda para a próxima aula, eu vou agradecer a vocês os vídeos que vocês postaram da atividade para fazer os instrumentos, certo? Vocês estão de parabéns, capricharam bastante. E eu fico muito orgulhosa de vocês, certo? E para dar continuidade aí, né, o nosso conteúdo, vocês vão fazer aí as atividades da apostila, página 18 e 19, tá certo? E no caderno de atividades, página 55, certo? Na página 18, nós temos aí o Vamos Brincar, tá certo? Que vocês vão fazer uma experiência, tá bom? E depois responder o que aconteceu nas questões 1 e 2, certo?
E, em seguida, fazer a página 19 e do caderno de atividades a página 55. Tá certo? Bons estudos e até a próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no privado, tá bom? Estou à disposição a cada um de vocês. Beijo!